estamos de volta aqui. Boa tarde. Dando prosseguimento ao terceiro e último painel desse primeiro dia do seminário Caminhos da Comunicação Pública, Mídia, Sociedade e Estado, com transparência e acesso à informação pública. São palestrantes nesse painel a Fernanda Campanhuti, coordenadora de promoção da integridade da Controladoria Geral do Município, Flávio Munhoz, coordenador do portal da Câmara Municipal de São Paulo, e a doutora Eunice Prudente, diretora da Ouvidoria Geral do Estado de São Paulo. A primeira palestra vai ser proferida pela Fernanda Campanhuti, que é coordenadora de promoção de integridade da Controladoria Geral do Município e fellow do programa da Organização dos Estados Americanos para a Promoção de Governos Abertos nas Américas. Graduada em jornalismo e mestre em educação pela Universidade de São Paulo, cursou especialização em transparência, accountability e combate à corrupção na Universidade do Chile. Na Prefeitura de São Paulo, Fernanda é integrante do Comitê Municipal do Governo Aberto, do Conselho de Planejamento e Orçamento Participativos e promove projetos de transparência, dados abertos, prevenção da corrupção e fomento ao controle social na gestão pública. Antes de ingressar na Controladoria Geral do Município, em junho de 2013, foi coordenadora do Observatório de Educação da ONG Ação Educativa. Anteriormente, atuou como repórter e produtora da Rádio CBN e colaborou com outras diversas publicações. Fernanda, muito obrigado pela presença, bem-vinda. 20 minutos de exposição. Obrigada, agora está aberto. Gente, é um prazer estar aqui. Boa tarde a todas e todos. Eu achei bastante pertinente o tema desse painel, né, do seminário como um todo, especialmente desse painel, porque a gente tem falado muito sobre transparência, sobre acesso à informação. Eventualmente, a gente fala sobre comunicação pública, também não é muito comum daí a importância desse seminário, mas dificilmente a gente relaciona as duas coisas. E no debate público isso costuma ficar sobreposto, como se fosse um sinônimo do outro, transparência, comunicação. A gente acaba misturando esses conceitos e eles têm, sim, algumas aproximações, algumas convergências, mas eles também têm muitos conflitos e a gente vê no dia a dia de que nem sempre comunicação e transparência andam de mão dadas, especialmente quando a gente está falando de governos, né? São dois conceitos, então, que eu queria destrinchar um pouquinho. Nada muito teórico, mais a reflexão do dia a dia mesmo, né? Que comunicação é o ato ou a forma como que o governo transmite as suas ações, né? Transmite os seus serviços e está em contato com o cidadão, com a cidadã e também com os outros setores da sociedade. Quer dizer, é a maneira como ele tem de veicular o que ele tem feito. A transparência é uma outra dimensão disso, mas ela não necessariamente está preocupada em passar alguma mensagem, passar algum sentido, né, algum comunicado para o receptor daquilo. Ela está simplesmente deixando tudo à mostra para que qualquer um possa ali trabalhar a informação, o dado e criar o seu próprio sentido, criar os seus materiais, etc., né? Aqui tem um exemplo, né? Está em inglês, mas eu vou traduzir, do que seria o governo aqui na pontinha esquerda, né? Com uma lupa, uma luneta gigante. O que ele sabe sobre você ou sobre vocês, e ali do outro lado aponta o que seria o público, a população, olhando do outro lado, né, o que você sabe sobre ele. Quer dizer, de um lado você tem a máquina pública com instrumentos e um poder enorme para saber tudo sobre todos, né, inclusive os nossos dados pessoais, o que a gente faz, né? E, de um outro lado, você tem a população que tem muita dificuldade de saber o que está acontecendo dentro da máquina pública. E aí você tem outra imagem também, muito curiosa. E por que são figuras em inglês, né? Porque a gente tem uma cultura muito forte nos Estados Unidos dessa coisa da transparência, do acesso à informação. A lei de acesso à informação deles é dos anos 60, né?
nos países europeus, você já tinha a lei da Suécia, do século XVIII, lei de acesso à informação da Suécia, e a gente está discutindo isso há 10 anos, no máximo, né? A lei de acesso em si. O direito à informação está na nossa Constituição, é uma luta, né, da sociedade. Só estou querendo dizer que essa cultura de estar nos jornais, de tirar sarro, ela está começando, mas ela já é muito forte lá fora, né? Então, por isso que eu estou trazendo exemplos, mas vocês reconhecem que é uma realidade que acontece aqui também, né? Então, essa daí é um jornal, né? E o sujeito está lendo ali o jornal, que é um buraco, não tem nada, mas lá em cima está dito: tudo vai bem, diz o governo, a manchete, né? Tudo vai bem. E eu achei curioso que não há necessidade de mais de nose, essa coisa de curiosidade. Você não precisa mais de gente se intrometendo. E aí embaixo é um oferecimento da lei lá, uma lei de transparência que eles têm, né? Então está tirando sarro aqui de que aqui tá pegando muito no cerne dessa questão, né, de que a comunicação, você saber o que o governo está fazendo, a notícia mesmo, nem sempre traz informação e transparência do jeito que as leis, que a legislação diz, né? Então, eu diria aqui que a gente está falando de duas coisas bem diferentes, mas que elas têm um ponto de contato. Então, no caso da comunicação pública, você tem que se comunicar para as pessoas terem acesso a serviços. Então, tem que estar tudo muito didático, muito claro de onde eu acesso determinado serviço, ou como que vão acontecer mudanças importantes, as linhas de ônibus vão mudar, como é que a gente vai ficar sabendo disso, né? E a transparência entra também a questão de dados. Então, você vai jogar um monte de base de dados, um monte de planilha lá, nem sempre aquilo vai ser transparente, né? E no meio você tem a comunicação pública transparente, que é uma comunicação que se preocupa em divulgar informação e de comunicar essa informação que divulga. Porque, às vezes, a gente divulga informação, põe a planilha lá, o portal de transparência tem um monte de dado, mas nem todo mundo consegue entender aquilo, né? Então, pensar na interface dessas duas coisas é muito importante. E aí, o desafio do governo é justamente isso, de fazer essa ponte, de criar sentido, de comunicar, de fato, o que ele está divulgando como transparência, né? Criar o sentido entre todos esses documentos que ele divulga e a cidadania. A gente tem, na Prefeitura de São Paulo, a gente abriu todos os contratos na íntegra, não só o resumo deles, mas os contratos assinados mesmo. Tem mais de 6.000 contratos no ar. E alguém já tentou ler um contrato desses? Assim, é muito complicado, né? A forma de penalidade, como é que você monitora o serviço. É um documento público administrativo, ele é assim, a legislação é assim. Mas será que não tem outra forma de passar informação sobre aquele mesmo contrato? Esse é o desafio. Como é que a gente faz isso, né? Tem um conceito que tem ajudado muito a gente a fazer isso, que é o de governo aberto. A entender melhor esse desafio, né? Não falar só de comunicação, não falar só de transparência. O governo aberto é essa junção da transparência, da responsabilização, né, que a gente chama de integridade, a prestação de contas, né, com a transparência. E também, se a gente quiser deixar o assunto mais complexo, mais detalhado, a gente pode ver que tem vários níveis. Por exemplo, a participação, aquele ali de baixo. O mais básico é você informar o que você está fazendo. Ninguém vai participar de nada se você não informar o que está acontecendo, como é que as pessoas participam. Você vai numa audiência pública, você tem que saber, no mínimo, o documento que está sendo discutido naquela audiência pública, né? Uma minuta de PL, enfim. Depois você tem essa dimensão que é a de consultar. Então, são as consultas públicas. O governo quer saber a sua opinião sobre determinado assunto. E aí, depois, não necessariamente ele vai fazer alguma coisa com aquilo, né? Mas ele está coletando as opiniões. Você tem um terceiro nível ali, que é a colaboração. Aí,
tem feito oficinas, coisas para fazer junto, né? Você criar junto com o governo a política pública. E, por último, que aí que está o mais avançado da participação, é delegar realmente, né? É você poder realmente decidir sobre os atos de governo. A mesma coisa a gente pode pensar para a responsabilização, você vai do mais simples, que é você dizer quais são as regras do jogo. Então, se eu não fizer isso, eu posso sofrer sanção por isso, até realmente a aplicação dessas sanções, né? O gestor ser responsabilizado por não fazer determinada coisa. E, no caso da transparência, também. A gente tem a transparência mais básica, que é aquela reativa, é aquela que a gente chama de transparência passiva, que é quando você é provocado, você recebe um pedido via lei de acesso à informação. A gente tem, no município tem o ESIC, no governo do estado e o federal também. Aí depois você tem a transparência ativa, que é colocar tudo no portal, né? E no final ali a gente tem um nível avançado também, que é as pessoas participarem da transparência. Quer dizer assim, o que é importante ter transparente? O que é importante abrir de dado? Qual que é a demanda social? Não é a prioridade do governo abrir, é a prioridade do governo abrir o que a população quer. Aqui, na prefeitura, a gente traduziu essa história esse conceito de governo aberto numa iniciativa que chama São Paulo Aberta, né, que junta ali tecnologia, participação, transparência e integridade para dar um novo sentido para esse diálogo do Estado com a sociedade. E aí a comunicação é chave nisso aqui, né, porque a tecnologia ajuda a comunicação, né, ela dá novas formas para se comunicar. A transparência, sem a transparência não tem como participar. Então, é tudo muito imbricado, né? Por isso que a gente está falando de um conceito que é o governo aberto, que, no fundo, é a democracia, né? É como a democracia tem que ser aberta. Gente, isso aqui é um exemplo muito concreto de como a comunicação pública ainda está bastante antiquada para o que a gente tem hoje disponível no mundo, né? A gente tem ali um marco, que é o primeiro diário oficial da União. A primeira edição foi de 1862. Aqui, de 1888, eu peguei na internet uma imagem do DO de 1888, 14 de maio. Estava publicando a Lei Áurea. Ali, gente, tem o Diário Oficial da semana passada. Ele é exatamente a mesma coisa. Teve gente que disse assim, o espaçamento ficou um pouco pior, né? O de agora. Esse é o Diário Oficial, que a mesma cara é aqui do município, mas tem o do Estado, tem o da União, todos ainda seguem o mesmo passo, né? E você tem a imprensa no mundo, ela já foi assim, né? Ela começou assim. Só que imagina quanto elas não tiveram que se transformar para continuar existindo. Hoje a gente tem toda a discussão dos jornais, né? Ou se eles vão parar de ser impressos ou não, como é que eles conseguem assinante na internet, como é que é a publicidade, tem aplicativo, tem vídeo, tem áudio, né? E o governo continua se comunicando com a mesma ferramenta de quando surgiu a imprensa, né? Isso é para a gente refletir mesmo sobre, será que essa comunicação é transparente? Porque será que eu consigo realmente saber tudo que está sendo publicado no Diário Oficial? E eu estou falando de Diário Oficial porque é muito simbólico, né? Porque é tudo que sai de oficial. Tem muita coisa que só existe, só passa a valer, só tem eficácia, que a gente fala, se sai no Diário Oficial, né? Então, ele é chave para esse processo. E aí, pensando nisso, a gente desenvolveu lá, assim, em parceria com a USP, né, com a Escola de Artes, Ciências e Humanidades da USP Leste, a gente desenvolveu um protótipo, pegou todas as informações que são publicadas dentro do Diário Oficial e jogou numa outra plataforma que chama Diário Livre, né?
Ele ainda é um protótipo, já está no ar, já tem muito acesso, tem 40 mil acessos por dia, apesar de a gente não ter feito muita divulgação, porque ele está em teste, mas ele já permite, ele não é uma plataforma perfeita não de comunicação, né? Ele facilita muito a busca, mas ele ainda não é tão cidadão assim, ele ainda precisa avançar muito na comunicação. Só que ele dá muita possibilidade, que é isso que eu estou colocando ali do lado, de fazer de outras pessoas, outras empresas, organizações, né, ONGs, que têm capacidade de pegar informação e fazer aplicativo, fazer outras formas de comunicação, também possam ajudar o governo nesse processo. Porque vocês sabem que os recursos são limitados, né? Recursos humanos também são escassos, a gente não tem capacidade de desenvolver grandes tecnologias dentro da prefeitura ou dentro dos governos, de maneira geral. Então, o apoio da sociedade é muito importante, mas a gente precisa dar as bases para isso. A gente precisa fornecer os dados brutos que a gente fala, né? Então, voltando ainda naquela história de transparência e comunicação, olha como elas se imbricam, né? Porque a gente abriu todos os dados do Diário Oficial. Está tudo em aqueles arquivos TXT, que não tem formatação nisso. Você olha lá uma maçaroca de informação. Mas é só com esses dados abertos que a gente consegue transformar isso numa coisa diferente. Então, realmente, aquele monte de dado de texto do Diário Oficial, ele não é transparente, mas quando você permite, ele não comunica, vamos dizer assim. Mais 5 minutos, por favor. Tá. Mas aí, quando a gente passa aquilo para um outro formato, aí sim ele vai permitir que as pessoas... Eu vou dar um exemplo. Ele permite que você assine, uma ferramenta como essa permite que você coloque lá seu e-mail, cadastre, quero receber tudo que tem a ver, que aparece com o tema, com a palavra-chave concurso público. Tudo que é concurso público, eu quero ser alertado no meu e-mail, porque é isso que eu quero saber. Eu não vou ficar lendo centenas de páginas de Diário Oficial todos os dias para saber se tem um concurso aberto, né? Então, isso só é possível com dados abertos. Agora, para transformar isso em comunicação, tem uma ponte. E tem algumas metodologias também que podem ser desenvolvidas para fazer isso, né? Quando a gente fala de governo aberto, a gente está falando de colaboração, Estado-sociedade, só que você tem que desenvolver metodologias para isso. Então, não basta abrir dados, você tem que ensinar as pessoas a usar esses dados, mas também tem que chamar quem entende muito daquilo. A gente chama os hackers para ajudar a pensar outras soluções também, né? O Café Hacker é um projeto da prefeitura, que foi a controladoria que criou. E por que a controladoria? Porque a controladoria é o órgão que cuida da lei de acesso à informação no âmbito do executivo municipal. Então, ela está muito preocupada em fazer valer a lei de acesso. E a lei de acesso não é só pedido de informação, é também transparência ativa, como eu estava falando ali, né? Então, tem a importância de ter um órgão de controle para cuidar disso, né? Hacker aqui, vou passar bem rápido isso aqui, não aprofundar, mas quando a gente fala hacker, em muitos espaços, às vezes, fala, mas hacker não é ladrão, não é bandido, né? A gente não entende assim. A gente tem até a separação cracker, é o cara que rouba a senha. O hacker é o cara que cria solução criativa com as ferramentas que ele tem. Então, ali o cara está tomando sopa de garfo, naquele desenho ali. Ele pegou um garfo, colocou no copinho e vai tomar sopa, porque são as ferramentas que ele tinha. Ele conseguiu hackear o garfo, que a gente fala, né? É disso que a gente está falando, de soluções criativas com o que a gente tem. Então, é uma metodologia. É importante que se desenvolvam metodologias para envolver a sociedade. Faz parte de um processo maior de abertura de dados, né? Não são só eventos. A gente pega, ouve a demanda da população, coleta, vai nas secretarias, vê o que tem de dado, de informação para abrir, que pode abrir, depois abre, aí pega a demanda. No dia 15 de outubro, agora, vai ter uma próxima edição, quem tiver a oportunidade de acompanhar, que a gente vai abrir todos os pedidos de informação que já foram feitos para a cidade de São Paulo. Tudo, assim. Claro que a gente está, que nem doido, tentando anonimizar todos os pedidos, porque não pode divulgar informação pessoal de ninguém, né, que está no conteúdo, que está quem fez o pedido, isso nada vai ser divulgado.
A gente sempre fala, toda transparência ao Estado, toda privacidade ao cidadão, né? Então, a gente está tendo esse cuidado. Mas aí, dia 15, vai abrir, vai ter essa discussão de como é que estão esses dados, né, se vocês acompanharem. Bom, isso tudo tem uma devolutiva muito construída, assim, né, para a gente captar, realmente, sistematizar tudo que a população fala nesses encontros e depois dar uma resposta sobre o que aquilo foi, como é que aquilo foi recebido pela secretaria, o que pode fazer, o que não pode fazer, né? 1 minuto. E aí, assim, eu poderia falar um pouco mais sobre como é que funciona esse café hacker, porque eu trouxe o exemplo do café hacker porque ele é um exemplo, ele é uma forma de a gente integrar a participação com a transparência e a comunicação, porque a gente está fazendo um diálogo ali, de fato, de como que tem que ser determinada informação do poder público, né? Mas a gente não tem mais tempo, então eu queria só agradecer e deixar a oportunidade aí para a gente fazer um debate depois aqui das falas. Obrigada. Obrigado, Fernanda. Agora nós vamos ouvir a doutora Eunice Prudente, advogada formada pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, doutora e mestre também pela mesma instituição, leciona na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, Universidade de São Francisco e Centro Salesiano. É vice-diretora da Escola Superior de Advocacia da OAB São Paulo, ex-conselheira da Seção Paulista da OAB e também é conselheira do Conselho de Transparência de Administração Pública do Estado de São Paulo e diretora técnica da Ouvidoria Geral do Estado. Por favor, com a palavra a doutora Eunice. Eu, primeiramente, quero agradecer aqui Cristi, né? Pato, Tatiana Ribeiral, os que dirigem essa escola do Parlamento, cumprimento pelo excelente, não é, evento, agradeço a oportunidade aqui de falar um pouco do nosso trabalho, porque, assim como no Estado, as questões da transparência eram diretamente, né, dirigida e organizada pela Corregedoria Geral da Administração, no âmbito, quero dizer, do Governo do Estado. Agora, houve uma nova instituição com a criação da Ouvidoria Geral do Estado e a Corregedoria permanece com as questões, né, disciplinares, processuais e tal. Estamos lá agora divulgando a rede paulista de ouvidorias e como, não é, o governo do Estado vai aí vem desenvolvendo a transparência ativa, porque, como muito bem foi aqui explicada pela Fernanda, que me antecedeu, é dever constitucional e legal, né, disponibilizar aí ao cidadão, em tempo real, todas as atividades dos governos. Então, temos um portal, né, da transparência a nível aí estadual, também não por acaso o tradicional Diário Oficial agora do Estado tem uma capa, né, aí com 4 laudas, que vem, então, já com reportagens, informações que estejam de questões mais próximas aí do cidadão, justamente instigando, né, a conhecer melhor o Diário Oficial, que também está aí disponibilizado eletronicamente para os cidadãos acompanharem. Mas a colega aqui do município tem toda a razão. Realmente já é momento desse Diário Oficial, né, mudar a linguagem, se tornar aí mais próximo do cidadão pelo seu conteúdo fundamental. Mas, estando aqui com os profissionais da área de comunicação, quero dizer que também no nosso estudo, na nossa experiência a respeito dos direitos humanos, que são fundamentais nos termos aqui da nossa Constituição, a comunicação, né, pública é, assim, um cerne, porque não há condições de se falar em direito à educação, direito à saúde, sem informação. Às vezes, questões, né, aí as mais variadas, aqui não temos muito tempo para exemplos, advém aí justamente dessa área, dessa comunicação pública.
Estado democrático de direito, a comunicação pública presente, muito acolhida e respeitada, não é? O nosso colega que está ali com o material... exato. Você podia já passar para o primeiro quadro. Então, temos aí a acolhida, né, de todos os cidadãos com as suas mais diversas demandas, para que essa ouvidoria seja o tal canal de interlocução, não é? Então, a questão da ética, a questão, então, da transparência, todo o poder emana do povo. Pois é, está lá, né? No início, artigo 1º da nossa Constituição, mas sem a devida transparência da atuação das verbas públicas, das providências a nível governamental, né, sem transparência, né, não há aí a democracia. E a participação e o controle social, o controle que advira aqui, não é? Daí, por parte de todo o povo, e o povo vai tomar aí posições, vai votar, vai criticar, vai participar, na medida em que ele for informado, não é? O seguinte, por favor. Então, nós temos aí quem ouve, mas será que é só ouvir, né? Então, vejam, a questão da qualidade aí dos serviços públicos já consta da nossa Constituição, a transparência de todas as ações, a ética que deve permear todas as relações sociais, principalmente do governante para com aí, os cidadãos, não é? E nós já tínhamos, desde 1999, uma lei, né, de proteção e defesa aos usuários de serviços públicos aqui do Estado de São Paulo, que já exigia a transparência por parte de todos os órgãos do governo do Estado. Pouco conhecida essa 10.294, mas ela está em vigor desde 99. Então, informação em tempo real, né, está lá, já nessa legislação, e a exigência como direito dos cidadãos quanto à qualidade dos serviços públicos e o controle social, né, aí, inafastável, né, aí numa democracia. Então, essa lei já previa a criação, então, de ouvidorias, de comissões de ética, alcançando essa administração complexa, né, aí a administração direta, mas a indireta, com todas as formas de contratações que os governos aí mantêm, né? Concessão, permissão, autorização, de maneira aí total, né? Deve aí ser mantido o controle. E um pouco de informação a respeito da ouvidoria. O próximo quadro, por favor. A ouvidoria precisa de estar equipada, informada, ser independente e ter autonomia, justamente para poder informar o cidadão e levar ao gestor público, à autoridade pública, a demanda que venha aí do povo. Daí o ouvidor ser aí escolhido, mas ter um mandato, né, aí de 2 anos, e estar localizado em todos os órgãos públicos, num local de fácil acesso de todo e qualquer aí, cidadão, né? E ainda, pensando em trazer aqui algumas informações a respeito da ouvidoria, o ouvidor e todos os seus auxiliares perfeitamente informado sobre as atividades ali do órgão, até para ele poder, né, receber e informar. Nunca mais aquelas plaquinhas, né, que assustam o cidadão, dizendo que ele poderá ser acusado até de crime, né, aí se ofender aí, o gestor, o atendente. Isto é um absurdo, né? Já está expressamente proibido no âmbito aí do Estado. Espero que em nenhum lugar ainda se encontre essas
proibidas, né? Aí placas, porque, na verdade, é para acolher a pessoa, e a pessoa poderá ser mal atendida, ficar constrangida, com medo de ser acusada de estar ofendendo quem quer que seja, quando, na verdade, ela está ali em busca ali de direitos, né? E só o ouvidor vai poder, né, propor alterações, modificações, na medida em que vai recebendo aí todas essas demandas, né? E quanto à atuação mesmo das ouvidorias, que agora formam uma rede estadual. Então, o recebimento da forma que chegar, presencial, né? Aí por e-mail, etc., por telefone, a busca aí das soluções, o retorno. Isso é fundamental para que o cidadão comece a acreditar no Estado, né? É o retorno, e aí o ouvidor tem aí, ou a ouvidoria, porque são sempre várias pessoas trabalhando, a oportunidade de propor até mesmo ações preventivas, capacitação para os servidores, cursos, né? Presta aí os colegas ouvidores um serviço público relevante. O próximo, por favor. Ah, perfeito. Ele, na verdade, está ali representando, expressando os direitos ali dos cidadãos, né? Ele vai acolher críticas, às vezes em elogios, mas críticas, reclamações, sugestões, não é? E ele atua ali como um mediador. Nunca um bajulador, nunca alguém que está ali para agradar quem quer que seja, senão o governo não vai a lugar nenhum, né? Se o ouvidor não tiver essa autonomia de levar as reclamações e fazer ali as devidas propostas. O próximo. Atualmente são 257, porque há ouvidoria aí, todas as secretarias e entidades públicas, daí a necessidade da ouvidoria geral, de uma rede, né, paulista de ouvidorias, para que haja uma integração, principalmente quanto ao momento das ações preventivas, né? Então, qual é o tipo de capacitação que estamos precisando? Depende. É verdade que temos áreas específicas, por exemplo, os servidores que estão lá na área de educação, pode ser um exemplo, mas há questões que nós vamos ver que vai permear toda a administração pública paulista. É o momento, então, da ouvidoria geral, né, atuar. O ouvidor geral do Estado, no momento, é o doutor Gustavo Húngaro, com uma equipe lá trabalhando. Aqui estão alguns aí já dos nossos endereços, né? Temos aí o portal, um quadro para instigar aí os cidadãos, né? Tem mais um outro, posso ajudar, né? É uma forma também aí muito presente aí de acolhida. E pode passar para o próximo. Chegamos aí, então, o decreto que cuida da Ouvidoria Geral do Estado como um órgão central de uma rede aí das diversas ouvidorias, e que está aqui o número, né, do decreto 6.175, recente, março de 2015, que todos poderão e deverão até consultar e até retornar com as suas críticas aí para os nossos endereços, né? Então, temos aqui aí o quadro seguinte, uma missão, né? Então, valorizar, fortalecer, né, aí as ouvidorias, colaborar com a qualidade dos serviços públicos, mas não há que se falar em qualidade de serviço público sem transparência. Temos um colegiado, que é o Conselho, né, de Transparência da Administração Pública Paulista, formado, integrado por representantes das secretarias, mas também com representantes da sociedade civil,
o atual presidente é da sociedade civil, Dr. Edson Vismona, atualmente dirige esse conselho. E esse conselho, que existe há 1 ano e pouco, já propôs ao governo do Estado 37 deliberações. São propostas a partir da experiência, né, que trazem e das suas discussões ali, e as suas reuniões são, né, aí, acompanhadas pela internet, em tempo real, né? Então, também as pessoas têm ali, né, as informações de como está indo o governo e o que é que está aí sendo discutido. A última é o nosso endereço, mas antes do obrigado aqui de me despedir, o endereço eletrônico já foi. Ah, não, está aqui também embaixo, ouvidoria geral, né, @sp.gov.br, e este endereço em Santana, na Rua Voluntários da Pátria, é naquele espetacular prédio do Arquivo Público, que está ali localizado, né, uma face para a Avenida Cruzeiro do Sul e a outra para a entrada pela Rua Voluntários da Pátria. Também vale, né, a pena ir lá também conhecer. Mas, antes aqui de me despedir, e só para lembrar a importância, né, dos portais aí de transparência de todos os órgãos públicos, de todos aí os níveis, e em especial o nosso portal da transparência do governo do Estado, é lembrar um fato, um caso de um jovem universitário da área aí das artes, que, acompanhando o orçamento do Estado de São Paulo, pelo portal, tomando conhecimento, ele, com sua experiência, ele é bem jovem, ainda universitário, mas com a sua experiência, trazendo, né, lá as artes, né, para expressar o orçamento do governo do Estado, o que é que esse jovem fez? Ele transforma a apresentação do orçamento do Estado de São Paulo, que vem lá com ações a fazer, obrigações de fazer e valores, ele transforma em figuras geométricas e cores. Então, dependendo da figura, é um determinado assunto, e da intensidade da cor, esse jovem expressa o investimento público naquele serviço público, na educação, na saúde, na política para o idoso e tal. E aí, quando ele apresenta de uma maneira espetacularmente criativa e didática o orçamento do Estado de São Paulo, com figuras geométricas, né? Então, tem retângulo, triângulo, né? Tem círculo e aí todo colorido, quando ele vai explicando, aparece algo que está quase branco e muito pequenininho, mal se vê qual é a figura geométrica, e o governo diz a ele, mas isso aqui é o quê? Essa é a política do idoso. Ah, de jeito nenhum, é a política do idoso. Senhor governador, o senhor investiu tão pouco que ficou desse jeito. Não, não é possível. E aí começa uma espetacular discussão entre o cidadão e o governo, e o governador, e os secretários, e os responsáveis. Espetacular, porque isto é que é democracia. Aquele jovem, né, ele exerce, né, ele se orgulha de ser brasileiro, ele não tem qualquer constrangimento, e com a área do conhecimento dele, ele está demonstrando o orçamento do Estado de São Paulo, que depois do orçamento da República, né, do Brasil, vem em segundo lugar, algo assim gigantesco. Mas ele está ali participando e demonstrando. E ele conseguiu, porque ele foi, né, visitou o portal, porque houve essa transparência, né, do orçamento, está ali explicitado ali para os cidadãos. Então, é muito importante a gente ver e ter esperança de novos cidadãos. Tomara que esse jovem um dia seja o governador, seja o presidente, tenha aí uma participação política forte por todo o interesse social que ele está demonstrando,
mas vejam como ele discute como há outras formas de se representar as questões políticas, as questões públicas aí que nos envolvem. Muito obrigada. Obrigado, doutora Eunice. Agora nós vamos ouvir o Flávio Munhoz, coordenador do portal da Câmara Municipal de São Paulo. Ele é jornalista com especialização em educomunicação, cultura e política. Atuou como consultor em projetos de educomunicação junto à Fundação Telefônica, organizações do terceiro setor. Também é especialista em gestão de mídias sociais, mídias e redes sociais. Com a palavra, o Flávio Munhoz. Antes de começar, as perguntas são encaminhadas por escrito, por formulário que está sendo distribuído. Obrigado. Boa tarde. Eu queria aqui saudar a Fernanda, a doutora Eunice, a Camila, e nessa saudação dessa mesa predominantemente feminina, saudar todos os presentes aqui. Agradecer o convite do Fernando, né, e agradecer a escola, parabenizar essa iniciativa aí da Escola do Parlamento, e agradecer a oportunidade de vir aqui aprender um pouquinho e partilhar um pouco do trabalho que a gente faz aí no dia a dia, ver se ajuda um pouco aí na construção de uma cidade melhor, né? Falar um pouco assim do tema aí da nossa mesa sobre transparência e acesso à informação e a Câmara Municipal faz com que a gente se remeta à ferramenta mais importante nesse quesito que a Câmara possui, que é o portal da Câmara, né? Eu desenvolvo um trabalho aí, uma nova gestão à frente desse portal há 3 anos, e é um pouco em cima desse projeto que eu vou contar um pouco a nossa experiência, para a gente poder aí depois partilhar e debater um pouco caminhos, né? E estamos abertos assim, a todas e quaisquer sugestões para sempre melhorar esse espaço. Antes de falar diretamente do portal, queria colocar assim, que alguns conceitos, alguns preceitos que a gente teve para que essa ferramenta que está no ar hoje funcionasse da maneira com que ela funciona. A gente vive aí num momento em que a mídia debate um pouco sigilo meio eterno de alguns documentos do poder público, né? Então, no meio de um debate desse, eu me sinto até confortável em falar de um espaço como o portal da Câmara, do que ele oferece no quesito principalmente de transparência. A transparência, ela chegou para a gente desenvolver o trabalho, ele é um dos pilares aí da gestão da atual mesa diretora aqui da casa. E esse conceito só foi possível ser incorporado porque também a atual gestão ela aceitou desenvolver um trabalho de continuidade da gestão anterior. Então, esse processo de continuidade, que normalmente atrapalha muito dentro dos órgãos públicos, sempre, né, numa casa em que você tem uma eleição de ano em ano, com quase sempre um processo de reeleição, então, de 2 em 2 anos, você está tendo uma nova gestão, então, esse processo de continuidade é muito complicado. Tem alguns profissionais aqui da casa, do qual eu tenho, né, um diálogo mais constante, falo bastante com a Isabel, né, que é muito complicado você manter um processo de trabalho quando de 2 em 2 anos chega um iluminado que acha que sabe tudo que todo mundo fez não vale muito, que agora eu sei, né, e aí você não cria processo, você não cria continuidade. Então, a atual gestão da casa entender que valeria a pena dar continuidade num processo, aprimorá-lo, melhorá-lo, e que esse processo tem como pilar a questão da transparência, foi fundamental para a gente construir a ferramenta que a gente tem hoje. E dentro dessa ferramenta, a gente trouxe alguns conceitos para que ela ficasse de pé. O primeiro era fazer o uso de ferramentas de comunicação e de tecnologia ao máximo para que eles pudessem oferecer ao cidadão a melhor informação possível. Então, todos os tipos de elementos possíveis que a gente tem em mãos, que a gente lançou novos, que a gente participa numa pesquisa contínua, de ter esses elementos da comunicação para fornecer ao cidadão a melhor informação possível. A segunda questão é de ter como preceito geral a divulgação de tudo, e o sigilo ser absoluta exceção. Para que vocês tenham ideia, em 3 anos que eu estou aqui, só uma informação que encontra-se em sigilo, que é dentro do campo que eu vou mostrar depois para você, de salários abertos dos funcionários. Alguns conseguiram na justiça o direito de não
que não fossem mencionados os seus valores. E, por conta dessa questão judicial, esse é o único dado que a gente tem como sigilo. O resto, todos os dados que a Câmara vivenciou nesse processo são dados totalmente abertos e disponíveis para o cidadão. Outro princípio que a gente tem é a divulgação de informações de interesse público independente da solicitação. Então, a gente classifica as informações como interesse público, não importa se estão solicitando ou não, ela tem que estar disponível para todos da melhor forma possível. Então, esse é um dos outros preceitos que a gente utiliza. Com isso, fomentar na casa, que a casa vive isso de uma forma muito bacana, quem trabalha aqui sabe, uma cultura de transparência, né? Viver a cultura de transparência. Então, todas as atividades que a gente tem hoje, todas as coisas que geram algum tipo de documento, alguma ação, você vê que os próprios funcionários, as próprias pessoas, os colaboradores que estão envolvidos já dizem, vamos pôr no portal, sobe lá tal arquivo, tal coisa vai gerar um documento, tem uma coisa que tem um PowerPoint, tudo sobe no portal. Então, gera uma cultura de que tudo que a gente vive aqui, que isso seja transparente e é apresentado aí ao cidadão. E servir também como uma ferramenta de controle social da administração pública. A informação é poder. Então, quando o cidadão tem acesso, tem condição de ter informação com qualidade, informação correta, com credibilidade, ele tem o poder de cobrar, tem o poder de entender o processo que está acontecendo e propor melhorias, né? E numa casa como a nossa, né, num espaço legislativo, onde as leis da cidade aqui são debatidas, são construídas, é fundamental que isso aconteça. E eu sintetizo isso um pouco com o seguinte entendimento que a gente tem lá na nossa equipe, que a transparência ela não é um favor, ela é uma conquista democrática, é uma conquista da nossa cidadania, né? Então, ter isso não é uma coisa que alguém, porque é muito legal, porque é muito bonzinho, porque é muito inteligente, decidiu colocar. Não, é uma conquista de todos nós, muitas pessoas lutaram, muitos debates, muitos processos, para que diversas leis pudessem estar aí em vigor e para que pudesse inspirar uma ferramenta como que a gente tem hoje. Então, eu queria dar um pouquinho dessa introdução para que vocês soubessem quais são os princípios que fizeram, que norteiam, né, nortearam a gente construir essa ferramenta e norteiam hoje a manutenção e o desenvolvimento dela, né? E esse processo ele não foi construído assim também do dia para a noite, né? Ainda mais num espaço como o nosso, repito, uma casa legislativa com 55 vereadores, diversos tipos de opinião, entendimento até do que é transparência, do que deve ser divulgado ou não. Então, estabelecer consensos no espaço como esse não é uma tarefa tão tranquila, né? Então, para que isso acontecesse, há 3 anos atrás, quando a gente chegou, tinha uma outra proposta de portal, da qual a gente fez uma análise durante alguns meses de quais eram as deficiências daquele espaço, onde o cidadão se envolvia, onde ele não se envolvia, o que ele achava difícil encontrar. E a gente fez um estudo importante, que vocês também podem acompanhar depois, se quiser, dos relatórios da ouvidoria, né? Porque a gente também chegou numa determinada conclusão que algumas categorias de perguntas, né, se chegam na ouvidoria, é porque o portal não deixou claro, né? Se estão no relatório lá, é porque isso não está muito bem explicado. Então, o que comumente apareceu nesses relatórios da ouvidoria e tudo, e a gente precisava deixar mais explícito no portal, né? A partir desse estudo, a gente elencou alguns fatores e fez uma consulta ampla em todos os departamentos da casa que acessam o portal ou que deveriam acessar o portal. Porque um outro preceito também importante da nossa ferramenta, que facilita muito a transparência, é que a maioria das informações que são colocadas aí no portal, elas vêm diretamente de sistemas corporativos do próprio departamento, ou seja, não há filtro. Então, não tem um departamento tal que me envia o relatório que eu vou olhar, que eu vou ler, que eu vou subir. Não, é o relatório dele, de documentação, que vai diretamente, ao mesmo tempo que ele está desenvolvendo na área dele, ele sobe publicamente para todos no portal, né? Então, consultar essas áreas, ampliar essas áreas que fornecem essas informações que devem ser públicas, foi fundamental. Então, consultando cada um para saber o gargalo, onde estava bom, onde estava ruim, o que precisava melhorar, né? Foi um processo assim longo para a gente desenvolver um pouco esses conceitos, o que a gente queria fazer da ferramenta,
que, no final dos primeiros 2 anos, que a gente conseguiu mesmo desenvolver isso e implantar. E isso que foi bacana. A mesa diretora que chegou posteriormente, ela assumiu isso, achou interessante e nos deu espaço para aprimorar e para avançar aí nesses conceitos que o portal disponibiliza. Então, para vocês terem ideia, essa é a carinha do portal aí novo, né? Ele tem 2 anos, mais ou menos, não chega a 2 anos, 1 ano e alguma coisa de funcionamento. E ele segue uma recomendação do CGU, que tem aquele ícone de transparência lá em cima, né, no canto superior direito, vocês verem que tem um botão ali de transparência. Então, posso classificar um pouco da nossa ação de transparência em alguns blocos, né, para você ver, para vocês. Então, a gente tem, numa área de dados contábeis ali, por exemplo, a lei de, vou começar lá do topo, então. Lei de acesso à informação. A lei de acesso à informação, que foi assim, aprovada em 2011 e tem uma implantação, assim, acho que em 2012 que a coisa começa a ter mais vigor. Nesse espaço, o cidadão tem condição de pedir qualquer documento para casa, de fazer qualquer solicitação, em até 10 dias ele é atendido. Então, qualquer outra informação que a gente não encontre no portal ou que seja muito específica, ele tem condição de pedir. Então, logo de cara, a gente dá essa possibilidade. Todas as solicitações que são feitas, elas são tabuladas, são montadas um relatório e ficam disponíveis aí também para que qualquer cidadão... o que será que estão perguntando? O que será que estão solicitando? Quais os documentos assim que as pessoas estão? Está aí disponível também para que vocês possam acessar e saber como isso se desenvolve. Lá em transparência ainda, lá em cima, pode... Lá no botão de transparência, lá no topo mesmo. Isso. A gente tem essa parte do prestando contas. Pode clicar para mim? Nessa área aqui, a gente prioriza aqui as prestações de conta da mesa diretora. A mesa diretora, eu não sei se é um termo um pouco grosseiro que eu vou usar, mas é como se fosse uma espécie da prefeitura aqui da Câmara, né? O espaço, o conselho que decide tudo o que acontece, tanto, principalmente nas questões administrativas, então todos os contratos, as decisões, porque as solicitações que a Câmara necessita passam por lá. Vou fazer um adendo aí, que tem uma ferramenta que eu vou falar com mais detalhes, mas as reuniões da mesa diretora são transmitidas ao vivo, sem cortes, e quem não pode acompanhar no dia, no momento, elas ficam gravadas e disponíveis para consulta de quem quiser. Então, fora a ata, todo o documento do que acontece da prestação de conta da mesa diretora, que além do conjunto dessas reuniões, tem um relato de todas as áreas da casa, como elas administram os recursos, como estão as metas, o desempenho nesse relatório, tem essa possibilidade de você acompanhar toda essa decisão da questão administrativa da casa. Pode partir para um segundo bloco lá, do transparência? Esse segundo ponto, não sei os motivos, né? Mas ele é um dos botões que a gente mede que tem uma grande audiência, assim, uma das mais audiências. Quase sempre está entre os top 10 do que a gente monitora das audiências. Deixa eu abrir de novo. Lá no transparência. Lá em cima. É o custos de mandato. Não sei porquê, né? Tem uma audiência muito grande. Para que vocês tenham ideia, o que é disponibilizado aí, são disponibilizados de todos os vereadores planilhas mensais de quanto é gasto em todo o gabinete, cada gabinete, quanto é gasto, com o nome do fornecedor, do prestador de serviço, o CNPJ dele, o valor, e temos as cópias escaneadas de todas as notas fiscais, além da planilha, de tudo que é gasto em cada gabinete. Né? Isso de forma individual. Existem alguns outros contratos que não são individuais, como, por exemplo, correio. Né? Correio não é cada vereador que tem o seu contrato, o seu trabalho de correio. Os contratos globais também têm um contrato aí
disponibilizado e dividido, vereador a vereador, quantos que eles gastam por correio, por exemplo, no mês. Então, você tem uma questão nessa área contábil de saber exatamente o que o gabinete gasta, de fazer um comparativo, né, entre todos os meses aí de trabalho. Pode ir no transparência de novo. Lá em cima, transparência. Pessoal, eu vou tentar detalhar só nesse nível, depois eu fico à disposição, porque senão a gente teria, né, muito tempo. Salários abertos, né? Eu acho que nem precisa abrir, se quiser abrir para ilustrar, tudo bem, mas eu vou comentar. Aqui estão os salários abertos de todos os servidores da casa, né? Exceto os que judicialmente conseguiram na justiça que os seus vencimentos não fossem divulgados, né? Então, todos de forma transparente, todos os meses, quando isso é atualizado, porque às vezes há uma mudança de lugar, sai no Diário Oficial, isso é atualizado. Então, de forma muito transparente, quem é nomeado aonde, quantos funcionários cada gabinete tem, quanto eles ganham, né? Quanto eles receberam. Então, de forma muito transparente, para que não fique dúvidas. Ah, tem funcionário fantasma, fulano é funcionário fantasma? Não é? É tranquilo saber quando recebe e tudo mais. Eu vou pedir, acho que não precisa abrir, geralmente, vou tentar explicar por cima aqui. Além os dados abertos, para quem é do mundo, como a Fernanda falou, do mundo hacker, né, tem uma coisa muito bacana, que essas planilhas que a gente tem aí, elas são disponibilizadas numa coisa que a gente chama de formato de dados abertos, né? Então, vou dar um exemplo básico para vocês de coisas que é possível. Se você tem muitas planilhas, para você ficar cruzando os dados, às vezes é uma coisa muito trabalhosa, você pode se perder e não conseguir a informação correta. Quando você tem esse formato de dados abertos, várias planilhas nesse formato, você consegue trabalhar e cruzar esses dados e ter relatórios específicos. Se eu estiver falando alguma coisa que não procede, você me corrige, tá, Fernanda, que você entende mais. Então, por exemplo, se eu quiser pegar lá no site do TRE, a lista de doadores de um determinado vereador, que tem lá em dados abertos, e vir aqui e pegar a lista de funcionários em dados abertos, eu cruzo, eu sei se algum doador trabalha em algum gabinete. Exemplo. Né? Então, o formato em dados abertos permite com que você cruze todos os tipos de dados que aqui a gente oferece na Câmara Municipal. O Auditórios Online é uma coisa muito bacana, porque ele dá uma transparência real. Então, por exemplo, esse encontro que a gente está vivendo aqui, ele é transmitido ao vivo na internet. Então, todas as atividades que acontecem aqui na casa, nos auditórios, são transmitidas online pela internet. Então, a gente tem, com destaque na capa do portal, a agenda completa de uma semana inteira, alguma atividade que você que não possa vir presencialmente, você tem condição de acompanhar pelo Auditórios Online. Caso, mesmo assim, você não consiga acompanhar ao vivo, um dia útil depois, esse vídeo é disponibilizado na galeria de vídeos para você assistir. Então, todas as atividades, quando eu digo todas, é desde todas as sessões plenárias, todas as reuniões de comissão, todos os eventos, as solenidades, os seminários, reunião da mesa diretora e reunião do colégio de líderes, que é a reunião lá do bate-boca, que decide a pauta que vai para o plenário. Então, tudo é disponibilizado para que o cidadão possa acompanhar, né, a atividade do parlamentar. Mais um pouquinho, por favor. A galeria de vídeos onde ficam armazenados esses vídeos, né? O orçamento e gestão fiscal é um dos principais projetos que a Câmara aprova aqui, é o orçamento do município. A gente tem um hot site, um espaço dedicado a que vocês acompanhem desde quando a peça orçamentária chega da prefeitura aqui, todas as emendas, todas as modificações que elas passam por audiências e todo o processo, até chegar à sua aprovação de ano em ano, para que o cidadão também possa fiscalizar se o orçamento aprovado aqui está sendo executado de fato pelo município. Então, todo o processo que fez a modificação, quem modificou, que vereador modificou, tudo também está disponível para consulta. Né? Todas as licitações e contratos que a Câmara tem estão aí, as licitações abertas, as encerradas, né? E os contratos na íntegra escaneados e também
como a Fernanda disse, às vezes é muito difícil você entender o contrato. Então, uma breve explicação do que é o contrato, ele escaneado com todas as assinaturas e os valores, o que está empenhado e tudo mais, está nessa área, né? Tudo aí que vocês podem abrir. E acho que o último item são os demonstrativos contábeis do orçamento da Câmara, do orçamento do dinheiro que a Câmara trabalha. Então, uma parte contábil e de documentação, essa área de transparência, ela contempla tudo que a CGU, né, tudo que o portal pede. Além disso, nós temos outros 2 campos de transparência que são importantes. Um é sobre a atividade legislativa. Aqui na Home, pode ir para a Home, por favor? Descendo um pouquinho. Desce um pouquinho. Não, desce na Home mesmo. Desce um pouco a página. Embaixo do carrossel, pode descer. Desce. Aqui nesse consulta rápida. A gente tem um trabalho de atividade legislativa que, se o cidadão quiser, ele pode acompanhar saber todos os projetos de lei que tem na biblioteca, quase um andar inteiro compilado de forma digital aqui, os projetos de lei, as propostas, as leis que foram aprovadas, as presenças dos vereadores em comissão, em plenário, né? Comparar isso com o que foi dito no Auditórios Online. Cada vereador tem ali uma parte dele separada, que tem todos os projetos que ele propôs, os que estão em tramitação estão aprovados. Você pode acompanhar um projeto desde quando ele é protocolado por cada comissão, que dia que ele vai estar na pauta de cada comissão, né? Então, um sistema onde, dentro da questão da atividade legislativa, você pode acompanhar especificadamente o vereador ou o projeto de lei, desde o nascimento da proposta até a aprovação em plenário e encaminhamento para o prefeito. Então, tudo num banco de dados com facilidade de ser consultado, impresso e compartilhado. E, por último, uma coisa que é importante também, que está dentro da questão legislativa, é o campo noticioso. Às vezes, ficar consultando tabelinhas, documentos, levantar muito documento, pode dar muito trabalho numa vida corrida como a gente tem, né? A gente tem um espaço aí da TV Câmara, que todas as principais atividades legislativas, eles têm o material como reportagem. No portal da Câmara, vocês vão acompanhar toda a agenda da Câmara, a agenda oficial da Câmara é coberta pela equipe de jornalismo, que disponibiliza matérias diárias. As redes sociais também divulgam esses conteúdos, né, de forma dentro da linguagem da própria rede social, e isso faz com que o conjunto de tudo propicie, com apenas a ferramenta do portal, que qualquer cidadão possa, na sua casa, ter acesso a praticamente tudo o que acontece aqui. Tudo. Não faz parte do tema a questão de participação, a gente tem uma área específica de participação, mas, para participar, precisa conhecer. E a gente acredita aí que o portal disponibiliza uma gama de informações muito significativa, relevante e de acesso aí para todos os cidadãos. E estamos constantemente abertos a sugestões. A gente tem o botão direto da ouvidoria, em que vocês podem fazer qualquer solicitação em até 10 dias úteis. A resposta vai para o e-mail, e a ouvidoria pode ser acessada via o portal ou via o Facebook da própria Câmara. E, com isso, a gente acredita estar desenvolvendo um trabalho importante para o cidadão, para que ele possa estar empoderado de informação e participar aí nas decisões da cidade de São Paulo. Agradeço e obrigado. Obrigado, Flávio. A gente tem participação aqui via Facebook, Gisele Machado. Acho que essa pergunta cabe para os 3. Vamos fazer uma divisão, cada um falar um pouco. A divulgação dos salários dos servidores públicos com identificação dos nomes deve ser questão de transparência de Estado ou privacidade de cidadão? Então, até onde vai essa linha, né? Como o Flávio citou aqui, no caso da casa, alguns servidores entraram na justiça para ter que seus salários fossem impedidos de ser publicados na internet. A opinião de cada um aí, começar com a Fernanda. Bom, essa é uma questão de fronteira mesmo, porque a gente está falando de agentes públicos, que são indivíduos dentro do Estado, que é aquele órgão que eu falei, que é aquele ente que eu falei que tem que ter toda a transparência. Então, é toda a transparência para o Estado, toda a privacidade para os cidadãos, mas e o agente público, que é um indivíduo dentro do Estado? Isso já é ponto pacífico, né? O STF decidiu, o Supremo Tribunal Federal decidiu que os servidores têm, sim, que divulgar os seus salários nominalmente.
a prefeitura tinha vários pedidos na justiça, por exemplo, o sindicato dos professores, sindicato dos servidores públicos, tinham entrado com ação coletiva na justiça para remover, os professores não estavam na internet, foi todo removido, e hoje estão todos os salários estão disponíveis no portal da Transparência Municipal, por causa dessa decisão do STF que acabou sobressaindo a interpretação de que, sim, é direito do cidadão saber quanto... E, de fato, a gente sabe que tem outras cidades que ainda não estão cumprindo essa decisão. De fato, é uma discussão pertinente, é uma mudança cultural. A principal crítica, principalmente da parte dos servidores, era de que você pode ter um constrangimento de ter revelado o teu salário, você pode sofrer algum tipo de ameaça. Claro que a gente fala como se o salário de servidor público fosse muito alto, né? Claro que e algumas carreiras realmente têm um salário mais elevado, mas essa discussão ela já foi para o âmbito do Supremo e já foi decidido. A gente tem esse limbo o tempo todo, não é só a questão dos salários. Teve um caso lá na prefeitura em que teve essa discussão também, quando se foi solicitado o salário retroativo, né, a informação retroativa de 10 anos de determinada pessoa. E a discussão era, mas tudo bem a gente falar de transparência, a gente está falando de todos os servidores, mas você vai falar de uma pessoa específica, qual é a intenção daquela pessoa que está solicitando aquela informação, o que ela vai fazer com aquilo. E, de novo, prevaleceu a interpretação da transparência, mas vocês percebem que é uma interpretação, um cuidado que a gente tem que tomar o tempo inteiro. E aí a discussão do Supremo foi essa, né, de que alguns ministros, alguns integrantes do Supremo falaram que é o preço que se paga por trabalhar no Estado, por ser um agente público. Você, quando trabalha no Estado, você tem que ter consciência de que você tem algumas limitações da sua privacidade, porque você está recebendo dinheiro que é, na verdade, de todo mundo, né? Todo mundo tem que saber. E se você não sabe nominalmente, como é que você vai cruzar se aquela pessoa está recebendo... Se você divulga só a relação de cargos e de salários, sem falar quem é quem, né? Como é que você sabe que aquele agente público que está fazendo aquele ato, aquela ação, como é que você vincula as coisas sem falar o nome? Né? Então, realmente, essa discussão é complexa, mas tem prevalecido. Em outros países que já tem mais tempo dessa divulgação, começaram até a ver efeitos positivos disso. No Canadá, por exemplo, viram que os salários aumentaram, porque você começa a ter uma disputa saudável ali de pessoas que falam assim, olha, eu sei que aquela carreira está recebendo tal, você começa a conseguir fazer comparações, né? Assim como no setor privado, porque começou a ser uma prática também do setor privado lá de divulgar. Então, eles já estavam fazendo esse balanço 10 anos depois que o setor privado começou a seguir o exemplo do setor público para divulgar os salários também. E aí as pessoas acabam aceitando, né? Até agora, a gente não tem conhecimento de casos de que isso foi um grande problema para uma pessoa, né? É só uma preocupação. Então, acho que prevaleceu a interpretação da transparência até agora. Você pode ter parente pedindo dinheiro emprestado, né? Perigo. Mas é até melhor, né? Porque você divulga, aí você fala assim, agora cria aquela aura, né, de que o servidor público ganha muito, que tem a vida ganha, que está tudo certo. Aí você divulga, você fala, então, ó, não posso te emprestar. A cultura da transparência entre nós, né, está aí em plena construção. Falei de uma lei já aqui, estadual de 99, o advento da lei em 2011 também levou o governo do Estado a editar o decreto 58.052 de 2012, que, se submetendo, então, à lei de acesso à informação, publicidade e transparência são as regras. Sigilo é exceção. E aí nós temos, né, a partir de
providências da sociedade civil, prêmios, né, aí como um portal muito respeitável, informativo e cumpridor da disposição da lei, o prêmio das contas abertas, né, uma aí, instituição respeitável. Isso ocorreu lá em 2013. Em 2014, foi a própria CGU, a própria Controladoria Geral da União, que deu nota 10 ao governo do Estado e ao governo do Ceará, foram os dois primeiros colocados, a partir aí da verificação do cumprimento da disposição da Lei de Acesso à Informação. Então, estamos, em princípio, diante de uma obrigatoriedade de disponibilizar, e como já vem ocorrendo, todos os subsídios, melhor dizendo, os vencimentos de salários de servidores públicos e empregados públicos do governo do Estado. Há uma interpretação aqui, a brasileira, sobre a autonomia universitária. A brasileira com muitas aspas, porque a autonomia universitária, temos 3 universidades públicas estaduais, a autonomia universitária diz respeito a ensino, a pesquisa, é até compreensível que, depois do abalo de 20 anos de uma ditadura militar, haja um entendimento, uma acuidade com liberdade de expressão, liberdade de pesquisa, liberdade de ensino, a autonorme grega lá, autonomia universitária. Isso não tem nada a ver com a administração de verba pública. Então, ainda é um problema, né, para o governo do Estado, a Universidade de São Paulo, a Unicamp e a Unesp, porque não entendem, né, que não devem se submeter à Corregedoria Geral da Administração do Estado de São Paulo. E aí, como não há transparência, nós nos deparamos, eu sou professora, né, da Universidade de São Paulo há décadas, aí nós nos deparamos com problemas, né, financeiros na USP. Nem poderia ser de outra forma. Isso é falta de transparência, é inconstitucionalidade, é porque não se submete ao governo do Estado, né? Este está aí uma questão aí que estamos enfrentando. Mas o portal, né, aí, do governo do Estado de São Paulo também merece, como ocorreu com aquele jovem que citei aos senhores, merece aí a visita de todos, uma visita constante e criteriosa. Devemos todos ser muito severos com todos os governos que temos, porque este é um Estado democrático de direito. E a pergunta específica aqui da divulgação de vencimentos e salários, isso tem que ocorrer, mas muitas vezes também a nível do governo do Estado somos vitimados por decisões, então, aí, não é, da Justiça. Mas isso é para ser divulgado. E os senhores viram o caso da Unicamp, recente, aí é o contrário, né? Por decisão aí, judicial, porque ela demorou para atender aí uma determinada mídia, que foi a juízo, e aí veio à luz os salários, aí, os vencimentos aí de seus professores e funcionários e tal. Mas, o entendimento de autonomia universitária não diz respeito a não se submeter à corregedoria estadual e não diz respeito também a não divulgar os vencimentos aí dos professores e dos servidores. Eu não tenho muito a acrescentar nessa. A Fernanda e a doutora Eunice foram muito específicas, né, muito a acrescentar. O Supremo decidiu, né, tem lei, não, tem, o debate acho que se encerra um pouco aí. Eu só queria contribuir um pouco, que acho que a lei da transparência, nesse caso, ela ajuda um pouco a gente discutir o papel do serviço público, do que é ser um servidor público, né, do ônus e o bônus de ser isso, né, da importância ser servidor público, né, o que é servir o público, o que é receber esse dinheiro da sociedade como um todo. Acho que
tendo essa essência, a gente debatendo um pouco mais essa essência, as pessoas tendo essa compreensão, acho que fica quase em segundo plano a questão de divulgação ou não do salário, porque a questão de ética e cidadania tende a prevalecer. Obrigado. É posição particular minha também. Meu salário está na internet, mas meu extrato bancário não está. Eu acho que isso é importante. A minha privacidade é o meu extrato bancário. Posto que eu sou servidor público, assinei documentação e tal. Tá, mas se meu extrato bancário aparecer na internet, aí eu vou ficar chateado. Acho que essa fronteira que a gente tá falando, né? A minha vida enquanto cidadão, a minha vida particular tá lá, é minha, é a senha do meu banco e tal. E o fato de estar o meu salário aí não interfere, acho que é uma parte menor da coisa. Posso só fazer um complemento que tem a ver com isso que você está falando? Tem o salário dos servidores, ele é composto por uma infinidade de itens. Aliás, já teve pedido de informação perguntando quais são os itens que compõem, porque a gente acaba fazendo um agregado, né, do que é benefício. É como a doutora Eunice falou, são vencimentos e benefícios, né? Mas tem alguma coisa, por exemplo, algum resultado de uma indenização ou de alguma ação na justiça, enfim, alguma coisa que possa, uma pensão que vá ferir a privacidade dele se divulgar, quer dizer, a gente divulga o valor, mas não é específico em alguns pontos que podem revelar alguma coisa da privacidade dele. Por exemplo, alguma licença por doença, né, que fere a privacidade dele. Então, realmente é um assunto que a gente sempre fala que quando a gente está lidando com dados abertos, transparência, a gente tem que ter muito cuidado com o sigilo, porque também é muito importante, né, o sigilo para preservar a privacidade. Bom, agora, isso foi pauta na semana, né, a decisão do governador, aí a Eunice está aqui, vai ter que comentar, não tem como de colocar. A Fernanda Coraza perguntou pelo Facebook, e o Antônio Marmo, da Câmara de Ubatuba, cadê o Antônio? O Antônio também perguntou. O que dá para comentar do governador ter colocado, nessa onda de transparência, dados abertos, o governo colocar como ultra secreto documentos do metrô por 25 anos? Ah, pois não. E qual o critério para se definir isso, né? Para onde vai? A legislação faz realmente a previsão aí de informações que sejam aí sigilosas, inclusive ultra secretas, justamente prevendo as questões de interesse permanente do Estado. Toda instituição política, e o Estado é uma sociedade política, há questões que são indiretamente de interesse do povo, mas diretamente do interesse permanente do Estado. E há também as questões que são de interesse imediato do povo, para já atender às necessidades, etc. E aí, né, vem essa questão de ultrasecretas, e a lei traz, a lei federal, quais são as autoridades que podem, né, chegar a essa consideração. E o nosso decreto estadual 58.052 de 2012 também. Mas o que é que a gente entende por secretário? Eu já fui secretário do Estado e sempre tive a plena consciência de que alguém foi eleito pelo povo, dispõe e se responsabiliza da política, e eu vou, na minha área, promover aí uma execução, né, de uma política que foi superior, de uma forma hierarquizada mesmo, né, que um governador, no caso, aí, dispôs, pensou e decidiu. E o nome está claro aí, né, para todos nós, secretário. Então, essa pessoa serve um governo, dispõe desse governo, agiu, a gente supõe, é claro, e respeita muito, no âmbito das suas competências, chegou a conclusões. Mas quem foi aí eleito pelo povo e que detém a responsabilidade social e política é que vai ter aí que tomar as decisões se, né, aqueles documentos são ultra secretos e vão, então, nos termos da lei, como a lei diz, permanecer de 25 anos, né, que também é o que está na lei, aí, sem que todo o povo possa tomar acesso ou não, ou se é uma outra conclusão. A mim me parece
que era algo assim procedimental, né? O procedimento se toma aí as providências, se remete, e justamente por ser um governo transparente, todos tomaram conhecimento e ficaram com muitos cuidados e com toda razão, né? Preocupados mesmo, com toda razão. E agora o que é que vai acontecer? Esses documentos estão então considerados secretos. O que é que contém? Né? Por que ultrasecretos, o que é que contém, etc., se dizem respeito a metrô, CPTM, e etc., né? Então, e por que secreto? Então, me parece que é um procedimento, algo que estava aí em andamento, uma decisão no âmbito de uma determinada secretaria. Vamos aguardar aí, né, o que é que o governo do Estado está pensando e examinando toda essa documentação, né, para poder nos dizer se são sigilosas ou não. É alguma questão de interesse permanente do Estado, né, o que há. É algo realmente que é permitido em lei, mas é muito preocupante. Acho que as jornalistas, as pessoas e todos, né, o povo, tem toda a razão de ficar preocupado e procurar seguir de perto, não só essa providência, outras que venham aí, considerando documentos sigilosos ou secretos, porque é exceção, né? Porque a regra é aí a publicidade e a transparência de tudo. Acho que houve aí uma divulgação, também não podia ser de outra forma, porque toda a atuação, né, é aí acompanhada, né, por todo o povo, então se tomou conhecimento de uma providência no âmbito de uma secretaria, mas há um governo que foi eleito, aí está organizado para responder, e que se saiba que está promovendo os exames, né, dos tais documentos, e me parece que vai até demorar um pouco, porque são muitos documentos, pelo que todos nós tomamos conhecimento. A pergunta da Denise Martins, do PROCON. Denise. A Denise, vou resumir, mas ela fala, tem muitos órgãos de transparência, tem problemas na disponibilização de informações, e fala que a cultura do segredo ainda impera, você vai buscar dados, né? E como mudar, romper essa resistência, e se aí no âmbito da prefeitura e no âmbito do Estado, aqui na Câmara, o Flávio também pode falar, se tem algum tipo de monitoramento e fiscalização sobre o não cumprimento da lei. Como vocês fiscalizam essa transparência? Perfeito. Perfeito. Então, nós temos aí um prazo, né, para responder aí às informações, às manifestações que são aí recebidas. São de 10 dias, trouxe aqui uma colinha, né, um prazo aí de 10 dias, e a pessoa, né, se não estiver de acordo com a resposta que recebeu, né, então ela entra aí já numa fase aí de recurso para o mesmo órgão que lhe deu essa informação, se não para a Ouvidoria Geral do Estado, se não para, ou também, se ainda não satisfeita, há uma comissão estadual aí de acesso à informação para receber, em última instância, todos esses recursos, né? Então, decisões como essa, não, é um documento sigiloso. A pessoa poderá não estar de acordo e percorrer este caminho, né? E temos o próprio Ministério Público, né, como uma instituição, né, a nível estadual e a nível federal, aí, como fiscal da lei e de todas aí as instituições, né, que também a pessoa pode, a qualquer momento, recorrer. Mas, no âmbito aí do governo do Estado, que se saiba, né, estamos trabalhando lá, dando esse tipo de atendimento, inclusive na via recursal. De fato, como eu falei aqui, a importância de ter um órgão de controle, um órgão de monitoramento, como uma ouvidoria, uma controladoria, para garantir que esse processo realmente aconteça, né? Em outros países, você tem uma outra figura, que é um órgão independente de monitoramento. Aqui no Brasil, a gente não tem isso, mas a gente tem a figura dos órgãos de controle, que, apesar de estarem ligadas
aos governos, né, a que pertencem, elas têm uma certa autonomia, uma certa independência para monitorar, para avaliar, né, e para fazer a comunicação a órgãos de controle externo de alguma eventual irregularidade. Mas é importante dizer que a gente não atua como controladoria, no caso do município, só na perspectiva de repressão ou de correição de determinado problema. A gente está, principalmente a área lá que eu coordeno, que é a promoção da integridade, está preocupada em prevenir. Então, o que a gente faz lá para isso? A gente faz muita formação, tanto dos servidores quanto da sociedade, para como fazer pedido de informação, como recorrer. A gente tem as oficinas da LAI, que a gente chama, né, que a gente faz por tema, então já teve 13 edições sobre educação, saúde, moradia, meio ambiente, né? São oficinas. Mas a gente também faz isso internamente para os servidores, porque cada secretaria tem um responsável por responder pedidos ou por operar o sistema ESIC. E aí depois você tem os recursos, como a doutora Eunice falou, tem um prazo, e quem gerencia esse sistema? No caso do município, então, tem os operadores em cada secretaria, empresa pública também vale, né? Subprefeituras também tem que responder. Cada um desses órgãos responde em primeiro lugar, depois um recurso vai para a autoridade máxima daquele órgão, então o subprefeito, o secretário. E aí depois, se você ainda não estiver satisfeito com aquela resposta, você recorre e a controladoria, no caso lá, essa coordenadoria de promoção da integridade, que faz um parecer, né? E aí, nesse parecer, a gente diz se que o órgão tem que responder ou se realmente não procede o recurso. E o cidadão ainda tem direito, em caso de não ter a resposta, em terceira instância, tem uma comissão de secretários, de 6 secretários, que faz esses julgamentos, né? Esse quadro, esse marco, quem determinou foi a lei de acesso. Então, a gente não está inovando, a gente só está seguindo a legislação e aplicando no município. Mas aí tem essas coisas que são importantes, do tipo, monitorar o sistema, para ver os atrasos, para cobrar, para ligar. Então, tem uma pessoa que fica todos os dias ligando para cobrar o atraso. A gente apoia na resposta, então, liga com dúvida o servidor, eu não sei se aqui eu posso dar essa informação, se eu vou estar ferindo algum princípio. A gente auxilia nisso, né? Depois faz os pareceres também em segunda instância. São áreas um pouco separadas lá dentro, mas são articuladas para fazer esse processo. E aí, eu acho que isso é importante também, a gente passar para um outro nível, que, por enquanto, a gente faz um controle quantitativo, praticamente. A gente vai vendo se está atrasado, quantos são, não pode atrasar, no município ele vai automaticamente para a segunda instância se não responder, né? Mas, além disso, seria importante a gente começar a fazer relatórios qualitativos, da qualidade da resposta que está sendo fornecida. Isso ainda é muito difícil, porque vocês imaginam que tem que ser lido um por um, né? Então, a gente está desenvolvendo uma metodologia para fazer isso e passar trimestralmente a tratar direto com a secretaria que está mais problemática, né, para ela responder melhor. Então, a gente vai dar uma atenção especial para aquelas secretarias que estão precisando. E aí tem, né, secretarias que são mais demandadas. SP Trans e CET são as mais demandadas, né, são os órgãos que têm centenas de pedidos de informação por mês, e tem secretaria que recebe um a cada 2, 3 meses, né? Então, a gente está monitorando isso. Agora, o passo seguinte é realmente a qualidade. Isso pouquíssimos órgãos fazem hoje, porque é muito complicado e a gente ainda não tem metodologia, né, para isso. Aqui na Câmara, para que a pessoa solicite algum documento relativo à lei de acesso à informação, existem 2 formas. Ou presencial, aqui no térreo a gente tem um espaço que a pessoa é atendida e ela aponta aí a sua demanda, e um formulário eletrônico, conforme eu mostrei que tem no portal, que ele é monitorado por algumas áreas aqui da casa, uma delas a própria ouvidoria, né, que monitora e acompanha toda a solicitação gerada no número de protocolo, onde o cidadão pode acompanhar, e a ouvidoria também acompanha o encaminhamento disso,
E, mensalmente, há um relatório publicado sobre como foi o processo de encaminhamento de cada uma dessas demandas, que o próprio cidadão pode conferir se o que está posto lá atendeu o que ele pediu de fato, e outros podem ter isso como exemplo para dar o encaminhamento. Aí, acho que esclareci, né? Pergunta do Miguel Quesada, da Câmara Municipal de Bebedouro. Ele fala, há sites que informações só são obtidas mediante cadastro de requerente, tal, pede muita informação. E ele acha que, se vocês enxergam nessa iniciativa, uma medida de precaução ou algo para inibir a participação popular? Cadê o Miguel? Então, se esse excesso de cadastros, você precisa criar, se são barreiras ou se é segurança do Estado. Acho que é outra fronteira aí também, né? Uma questão. Assim, a lei de acesso, se é especificamente para pedido de informação ou em geral? Para acessar uma informação que já está lá. Ah, que já está lá, não pode. É um princípio de dados abertos. Um dos 8 princípios de dados abertos é o acesso universal, todos podem acessar, e direto. Não pode ter senha, cadastro. No máximo, assim, às vezes é uma coisa muito complexa, muito grande, a API que a gente fala, né, a API de desenvolvedor, que você tem que consumir os dados direto do servidor. Aí você realmente vai precisar de um cadastro para poder acessar, porque é um requisito mínimo ali para funcionar, mas a informação básica de portal, não. Agora, para fazer um pedido de informação, no ESIC, por exemplo, né, no sistema eletrônico, a lei de acesso determina que você tenha que fornecer pelo menos tem que se identificar e tem que fornecer pelo menos um documento. Você não pode impedir ninguém que não tenha um documento ou que, por exemplo, um estrangeiro que não tenha RG, ele pode fazer com passaporte, ele pode fazer com RNE, né? Um adolescente que não tenha título de eleitor, você não vai poder exigir algo que impeça a pessoa de fazer. Mas tem que ter um documento, porque na lei brasileira ficou que tem que ser identificado. O anonimato não é permitido para fazer pedido de informação, como é permitido no Chile, no México, né, em outros lugares. Aqui, infelizmente, eu acho que isso é um problema, a gente já recebeu demandas nesse sentido, porque tem ativistas, por exemplo, direitos humanos, que têm medo de represália, né, em alguns contextos do Estado. Na Colômbia, você tem a Procuradoria do Estado que faz o pedido de informação quando a pessoa não quer se identificar. Aqui a gente não tem essa figura. Então, isso é um problema. Agora, no mínimo, um documento. O que está irregular é que tem alguns que põem campo obrigatório para endereço, para idade, para, né, outras informações de cadastro que não podem ser exigidas. Isso estaria irregular, mas pelo menos o nome e um documento tem que ter. Não reconhecemos exatamente como irregular, não, porque denúncias anônimas, né, elas são apuradas. Né, ou, né, mas e também para pedido de informações, há preciso muitas vezes uma referência para depois retornar aí a pessoa, ou então muitas vezes o próprio cidadão solicita que para não ser identificado. Então aí sim, né, não se divulga que há a demanda, mas não se divulga os dados da pessoa porque ela pediu. Mas, às vezes, ficamos também na saia justa, porque, muitas vezes, é denúncia, né, e a gente sabe que a pessoa poderá, aí, no mundo aí fora, sofrer represália, e ela faz questão de ser identificada. Ela briga com a gente que quer ser aí identificada. Então, há todas essas questões. Mas se procura apurar tudo que chegue, né, e facilitar esse acesso quanto a informações que a pessoa esteja solicitando, sem ficar, né, exigindo muitos dados dela, porque aí ela pode desanimar e não dar continuidade, né, à solicitação, à manifestação dela. Se quer firmar uma cultura de transparência, isso é
algo que os governos têm que pegar com firmeza, com muita clareza, né? Se quer se firmar a tal cultura de transparência, tem realmente que facilitar esse acesso às pessoas e sem muitas exigências, porque nós, todos brasileiros, estamos chegando lá, né? Aí a uma convivência democrática. No portal aqui da Câmara, todos os dados que são relativos à transparência, eles podem ser acessados por qualquer pessoa sem nenhum tipo de identificação. As únicas identificações que a gente exige é um formulário muito pequeno, só com os termos que a lei exige para acesso à informação, para solicitação de algum documento, até porque se nos solicitam algum documento, você precisa de um dado mínimo para devolver, né? Anônimo, você não sabe para quem você vai entregar. E para uma outra ferramenta que a gente tem, que é nova, foi lançada aí essa semana, que é para avaliar os projetos dos vereadores, né? Então, a gente tem os vereadores, eles disponibilizam alguns dos projetos que eles consideram mais relevantes, de mais destaque, e a ferramenta está disponível para que o cidadão possa dizer se ele concorda ou não concorda, comentar sobre aquele projeto. Então, para que isso não vire uma disputa onde muita gente fique votando de forma exacerbada, você tem um processo de cadastro bem simples, que pode ser feito até via rede social, que, como você diz mesmo, se torna um empecilho, porque as pessoas têm um pouco de preguiça, né, de estar. E o maior número do nosso cadastro é via rede social, que é só clicar aqui no Facebook e o pessoal está cadastrado. Então, somente nesses casos, a gente dialoga com solicitação de informação ao cidadão. São 18h05. A gente vai encerrar agora aqui esse primeiro dia do seminário. Agradecer a presença da Fernanda, da doutora Eunice e do Flávio. Tem umas perguntas aqui que não vão ser encaminhadas depois para os participantes. Lembrando que amanhã o seminário continua a partir das 10 da manhã, com diálogo pelas redes sociais Tendências, o primeiro painel, depois à tarde, construção das mídias legislativas, da pauta veiculação, e, por último, aí com presença de jornalistas que acompanham, que cobrem a administração pública, a comunicação pública, a visão da imprensa. E vai estar disponível, provavelmente na semana que vem, a íntegra das palestras no site da Escola do Parlamento. Obrigado a todos, uma boa noite.